Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Mais um dia aí de campanha, mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus! Estou muito feliz com Jesus, queridos, que eu estou segura debaixo das asas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Os irmãos vão entrando aí, estou aguardando um minutinho. Enquanto isso, vamos ouvindo o louvor, preparando o nosso espírito para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Pecador, mas nenhuma condenação há para quem? Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu te amo, Pai querido. Amém, queridos. Já estão entrando aí para a glória de Deus. Mais um dia, experimentando da bondade, do favor do Senhor, experimentando do amor do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O áudio tá bem, querido? Tá bom o áudio? Tá conseguindo me ouvir aí? Tá, dá para ouvir, queridos? Tá tudo ok? Porque se tiver que fazer alguma mudança, dá para fazer agora que está no início, amém? Glória a Deus. Acredito que o pessoal já tá entrando aí, eu vou dar início. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou baixar aqui o louvor. Queridos, eu quero trazer um versículo para os irmãos que está lá em Salmo 125, na qual diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E no versículo 2 diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre também. Deus, queridos, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos proteger, porque nós somos filhos e todos pais querem proteger os seus filhos. E se tem uma coisa que o nosso Deus ama, é proteger os filhos. Assim como diz lá em Mateus, que o Senhor, Ele quer pegar a nós como segurar os seus pintinhos. E eu quero estar ali, junto com o Senhor, como os pintinhos, né? Fazendo parte como filha do Senhor. Glória a Deus. Então, se eu e você confia no Senhor, nós temos que ter essa certeza que nós não vamos nos abalar. Nós temos que ter essa certeza que nós permaneceremos para sempre em Cristo. Até que Ele venha, nós estaremos firmes com o Senhor, na graça, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, meus amados, em Salmo 37, versículo 7 e 8. Amém? Abra a tua Bíblia em Salmo 37, versículo 7 e 8. Eu vou ler para os irmãos aqui, depois nós vamos declarar esse versículo sobre a nossa vida. Vamos tirar ele do plural e trazer para o singular. Nós vamos tomar posse dessa palavra, declarar essa promessa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, o Salmo 37, do 7 ao 8, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, ou melhor, a tua graça. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrentes das tuas delícias lhe dás de beber. Glória a Deus. Agora segura na mão dessa pessoa que está aí do seu lado. Não tenha vergonha não, queridos. Agora não é momento de nós termos vergonha, é momento de nós termos unidade.
com a nossa família, porque pode ser que a igreja parou, pode ser que a gente não pode se reunir, mas nós estamos unidos em Cristo Jesus. Pode até ser que hoje nós não vamos estar juntos ali, mas, queridos, você é a igreja do Senhor. Você está do lado da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós. O prédio pode não estar aberto, mas a igreja continua se reunindo nas casas. A tua família é a tua principal igreja, queridos. Você é igreja porque a tua família é igreja. Então a igreja primeiro começa na tua casa. Amém? Então segura aí com fé na mão dessa pessoa amada que está do seu lado aí. E você vai declarar com fé, crendo na promessa do Senhor, tomando posse para a tua vida, em nome de Jesus. Então declare assim, aleluia! Como é preciosa, ó Deus, a sua graça e o seu amor. Declare comigo, por isso, na sombra das asas, eu encontro proteção. Fico seguro e tranquilo, pois o seu amor me guarda em todo tempo. Eu sou suprida com abundância e fartura. Aleluia! Não me falta nada de que eu preciso para viver em paz. O teu rio de vida e bondade me saciam diariamente. Assim é na minha vida. Você está entendendo o que você declarou aqui, querido? Está entendendo que você tomou posse para a tua vida aqui? Você está dizendo que o Senhor é precioso, que a graça de Deus é preciosa na sua vida. Você está declarando que você não está só, você está protegido debaixo das asas do Senhor. Você está declarando que você é suprida, que o Senhor tem abundância e fartura sobre a tua vida. E você também declarou que nada vai faltar na tua casa, nada vai faltar no teu celeiro, não vai faltar provisão, porque a provisão completa do Senhor está sobre você. Você declarou também que a bondade do Senhor te sacia nesses dias. Você declarou que o Senhor é na sua vida. Glória a Deus, amados. Agora fecha teus olhos e agora você vai orar ao Senhor. Você vai apresentar a sua vida diante do Senhor. Você vai falar para o Senhor quais são os seus anseios, os seus medos, as suas dificuldades. Você vai contar para Deus o que você precisa. Porque não tem pessoa melhor para nós conversarmos do que aquele que pode nos ajudar. E o Senhor, Ele tem prazer em te abençoar, meu amado. Então, conte a Ele agora. Você vai orar também agora pela sua família. Você vai orar agora pela... Você vai pedir proteção ao Senhor para todos aqueles que você ama. Você vai orar também pela sua igreja. Você vai orar pela sua célula. Você vai orar, queridos, porque e declarando o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, e você vai no final agradecer a Deus por esse conforto que Ele tem te dado. Você vai agradecer a Deus, sabe, pela paz que Ele tem te dado nesses 20 dias aí de live, 20 dias de ministração, na qual você tem experimentado do amor de Deus, da proteção de Deus, na qual Ele tem jogado fora todo medo e tem te dado amor, em nome de Jesus. Então feche teus olhos aí e comece agora a orar ao Senhor. Orar é falar com Deus. Então fale com Deus. Ele está te ouvindo aí, amém? Senhor Jesus, estamos aqui, Pai amado, diante da Tua presença. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Oh Deus,
Eu declaro a provisão completa na minha casa, na minha família, na minha parentela, Senhor. Pai, não deixa faltar nada, Senhor. Supre todas as nossas necessidades, porque tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que cumpre, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós não vamos mendigar. Creio, Deus, na Tua promessa, eu tomo posse da Tua promessa. Senhor, aqueles, Senhor, que estão aí desesperados por uma porta de emprego, ou aqueles mesmos, Senhor, que já até perdeu seus empregos. Senhor, que o Senhor possa abrir portas aonde não tem porta, que o Senhor possa ser o supridor, Senhor, nos lares. Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro também, Senhor, pelas famílias. Senhor, as famílias que estão com medo hoje. Senhor, as famílias que estão desesperadas. Famílias que estão tristes. Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vá até essas famílias, Senhor. Eu te peço o teu favor merecido. Eu peço, Senhor, a ti, a tua graça sobre essas famílias. Visita, Senhor. Lança fora todo medo. Tira tudo que não provém de ti, Senhor. Traz libertação, traz restauração, Senhor, nos lares neste momento. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro também pela nossa igreja, Água Viva, lá da Vila São José. Oh Deus, guarda os nossos líderes em treinamento. Guarda todas as famílias daquela igreja. Senhor, guarda aqueles que estão desanimados, frios. Senhor, se estiver alguém pensando em desistir, que o Senhor possa trazer para debaixo das tuas asas hoje. Em nome de Jesus, abre os ouvidos, abre os olhos espirituais, Senhor. Que a tua palavra hoje, ministrada pelo obreiro Felipe, venha aí de encontro a cada coração, Senhor, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo salvação, trazendo alegria, restauração. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, por tudo que o Senhor Jesus vai fazer ainda nesses dias. Pai, obrigada, Senhor, por esses 20 dias de campanha. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado tremendamente conosco. Obrigada, Deus, por cuidar de nós. Obrigada pela tua proteção, pelo teu amor incondicional. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão felizes aí? Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Jesus te fez feliz hoje? Jesus te fez feliz ontem? Jesus te faz feliz sempre? Todos os dias o Senhor nos faz felizes, né? Então, como eu sempre digo, nós não estamos reunidos, mas estamos unidos em Cristo Jesus, porque a cruz nos une. Glória a Deus, 21 dias aí vivendo debaixo das asas do Senhor. Não tem com esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, né? Esse Deus que nos guarda, que nos protege. Te amo, meu papai, meu Abba, Pai. Fique agora aí com o obreiro Felipe, com uma palavra poderosa, mais uma palavra vinda diretamente do trono de Deus, que o Senhor possa abrir o seu coração, o seu entendimento hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Mais uma palavra, 20º dia. Estamos aí há 20 dias, já ministrando a palavra, ceando, compartilhando aqui da graça do Senhor sobre nós, amém? Você possa nessa noite ser abençoado também, grandemente enriquecido por esta palavra, em nome de Jesus, amém? Hoje, meu amado, nós iremos aí falar sobre o favor multiplicado. Amém? Por quê? O que é o favor de Deus, amados? O favor de Deus é a graça do Senhor que é derramado sobre nós. O favor do Senhor, ele não é algo que nós merecemos, algo que nós conquistamos, alguma coisa correta ou algo errado, nós perdemos, não.
o favor de Deus, ele decidiu nos dar esse favor, decidiu nos dar, ele decidiu nos abençoar, nos dar esse favor, e o favor dele está sobre nós e é de graça. Só que o favor ele pode ser multiplicado na minha e na sua vida. E nós vamos ver aqui por que esse favor ele pode ser multiplicado, certo? Então o favor ele pode sim ser multiplicado, mas há coisas que fazemos que frustram a graça de Deus, mas há atitudes que aumentam esse favor. Então, se por um lado nós podemos frustrar, então tem atitudes que nós podemos aumentar esse favor de Deus sobre nós. Então, quando eu uso a palavra favor, nós estamos falando da graça do Senhor, amém? Porque graça e favor imerecido é a mesma coisa. A graça de Deus é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós ganhamos, nós recebemos do Senhor, tá certo? Então, quando você ouvir falar de favor, nós estamos falando da graça do Senhor. Então, o problema é que a palavra graça, ela se tornou tão religiosa que falar de favor torna-se mais claro na mente das pessoas. Então, a graça, ela se tornou algo tão religioso, mas tão religioso, que as pessoas o que é a graça. Para ele é algo santificado, é algo que, mas na verdade não. Então na mente da pessoa é mais compreensível para ela falar sobre favor merecido, ok? Então graça é o favor imerecido, meu amado, não muda, amém? Favor e graça são a mesma coisa. Então quando Deus coloca favor em sua vida, os inimigos eles não podem vencer você. Então quando você tem graça, você recebe graça de Deus, o diabo ele não pode contra a sua vida, o inimigo ele não tem poder contra a sua vida, ele não pode vencer você. Então, os seus críticos não podem reprovar você, os seus competidores não podem superar você, porque as pessoas certas elas se aproximam de você e a ponto de elas quererem estar perto, quererem estar juntos de você. Consegue entender? É como, vamos dar um exemplo, se você tivesse um negócio, abrindo um negócio, as pessoas certas elas iriam se aproximar de você nesse seu negócio aí que você futuramente pode abrir. Como assim? Sim, as pessoas eles vão querer estar com você, ok? Mesmo que o seu produto seja mais caro. Então isso fala do que? De favor, ok? Porque elas vão perceber vantagens em negociar com você. Não que você vai fazer preço menor, alguma coisa, mas elas vão olhar para você e falar assim, o outro, mas eu prefiro comprar com você. Isso é graça, ok? Então, a honestidade e integridade, elas não vai produzir mais graça ou mais favor em nossas vidas, ok? Na verdade, honestidade e integridade é o resultado da graça do Senhor sobre a sua vida, do favor imerecido. Então, quanto mais agraciado você é, meu amado, mais honesto, mais íntegro você vai se tornar. Então, se você estava pensando em ser honesto ou íntegro para receber mais graça, mais alguma coisa do Senhor, na verdade, essas coisas são resultado da graça que você já recebe. Então, você ser íntegro, ser honesto, você fazer as coisas corretas, agir corretamente, falar coisas corretas, isso tudo é o resultado da graça que você tem recebido. Consegue entender? Então, meu amado, a honestidade e a integridade, elas trazem uma recompensa. Obviamente, quando você é íntegro, você é honesto, as pessoas elas vão confiar em você. Então, há uma recompensa, Nós temos uma recompensa, então, quando de fato nós somos honestos, somos íntegros, fazemos as coisas corretas. Então há de fato aí algo poderoso nas nossas vidas quando nós fazemos essas coisas. Há uma precisamos valorizar as heranças. Então a mesma coisa, meu amado. Se nós queremos recompensa, nós devemos aí de fato agir com integridade e honestidade, ok? Mas nós queremos mais do que isso, queremos um favor multiplicado em nossas vidas. Então, para que isso venha a acontecer, nós precisamos ter a consciência de perdão, ter a consciência do quanto nós fomos
perdoados. Então, Romanos capítulo 5, verso 20, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aqui é poderoso. Então, meu amado, às vezes por causa dessa afirmação, e essa é uma afirmação poderosíssima, ok? Porque aqui Paulo ele está dizendo aqui, ó, sobreveio a lei que avultasse a ofensa. Então, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa dessa afirmação, equivocadamente, as pessoas entendem a graça de uma maneira diferente. Como assim? Elas concluem que a graça somente se manifesta aonde há o pecado, ou aonde houve o pecado, ou aonde as pessoas vivem no pecado. E isso é um equívoco, amém? Isso é equivocado aí, esse pensamento. A graça, ela só não existe aonde há o pecado, mas está dizendo aqui que se há pecado, maior é a graça em cima da onde houve pecado. Consegue entender? Então é verdade que onde abundou o pecado vai sempre abundar a graça, mas isso não significa que nós devemos permanecer no pecado para nós alcançarmos uma graça maior em nossas vidas. Porque, meu amado, isso é pensamento errado. Consegue entender? Por quê? Então já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou viver no pecado para que a graça venha superabundar na minha vida, mas não é verdade. Então, não permaneça no pecado, não queira pecar mais para que a graça seja maior sobre a sua vida, porque, na verdade, essa foi uma conclusão que tiraram os opositores de Paulo, aqueles que eram contra a Paulo, eram contra o evangelho, contra essas coisas. Então, eles tiram essas conclusões. Então, as pessoas pensam que, então eu vou viver agora no pecado para que a graça venha multiplicar. Isso é um erro. Isso aí são pessoas que querem viver na prática do pecado, pessoas que querem viver pecando, pessoas que querem continuar fazendo as coisas erradas, e aí ele arruma, obviamente, da mesma maneira que nós temos o nosso suprimento na palavra para qualquer decisão nossa, nós temos a palavra para consultar. Pessoas, quando querem fazer algo errado, eles sempre vão na Bíblia. A Bíblia diz a respeito, para quê? Para que eles venham ter um embasamento naquilo que eles querem fazer de errado. Para dizer, a Bíblia não diz, é igual uma pessoa que bebe. Uma pessoa que tem um vício de álcool, ele sempre fala que a Bíblia não diz nada que não pode beber. É o que ele diz. Então ele fala, na Bíblia não fala que eu não posso beber. Mas a Bíblia fala que você não deve se embriagar com vinho ou com bebida forte. Bebida forte é bebida fermentada. Bebida fermentada é bebida alcoólica, meu amado. Então, se a Bíblia fala que eu não devo me embriagar com vinho, nem com beber bebida forte, então está dizendo que eu não posso beber. Está dizendo que não me convém beber. Paulo ele afirma, ele é muito claro quando ele diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. Então não me convém hoje eu conhecer a palavra do Senhor e eu estar dentro de um bar. Não me convém hoje eu conhecer a palavra do Senhor e eu beber uma cerveja, beber pinga. Não me convém isso. Consegue entender? Eu posso? Posso. Tudo eu posso. Mas não me convém, meu amado, eu estar dentro de um bar, nem que seja sentado tomando um refrigerante. Não me convém estar lá dentro. Consegue entender? Eu posso, mas não me convém, não é certo, não é legal estar lá dentro, não me convém. As coisas que não te convêm, não faça. É simples assim, ok? Então é verdade que onde abundou o pecado vai abundar a graça, meu amado, mas não tira esse pensamento que você vai viver no... Ok? Então eles fizeram essa referência, os opositores aqui de Paulo, eles fizeram referência a esse texto, mas Paulo ele já começa, meu amado, o capítulo 5 aí, ele já começa dizendo algo fantástico. Deixa eu pegar aqui na minha versão aqui, Romanos capítulo 1, aliás, capítulo 5, verso 1. Paulo ele já começa, meu amado, já dando uma bronca ali em todo mundo, ele diz, aliás, eu acho que não é de comer aqui, vamos lá, eu vou ler por aqui. Paulo ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante, mais abundante na sua vida? Aqui Paulo deixa bem claro, meu amado. Olha o que Paulo ele diz aqui no capítulo 6 aí, já no primeiro verso, ele já começa dizendo, que diremos então?
Continuaremos pecando para que a graça aumente? Isso aqui, meu amado, é interessantíssimo. Porque muitas pessoas vão usar, sim, a Bíblia para falar algo que não está aqui. Mas Paulo ele diz bem claro aqui, você vai continuar pecando para que a graça aumente sobre a sua vida? E aí ele dá a mesma resposta, ele fala de maneira nenhuma. Ou em algumas versões, a resposta dele é de modo algum você deve fazer isso. Você não deve permanecer no pecado para que a graça aumente na sua vida, porque isso não há lógica nisso. A graça não aumenta porque você peca. A graça é totalmente diferente, ela pode ser aumentada, ela vai ser maior quando você entende o quanto você foi perdoado. Então Paulo diz que a lei veio avultar o pecado, veio para mostrar que ele estava lá, que havia pecado, mesmo na lei estava lá o pecado. Como assim? Porque a lei ela não produz o pecado, ok? O pecado já está na carne, o pecado já está em nós, já está aqui, ó. Na carne humana, o pecado já está lá. Mas a lei fez com que? Fez com que o pecado se manifestasse. Então, a lei ela veio mostrar, tem pecado aí e o pecado ele vai se manifestar. Vamos dar um exemplo para você entender melhor. Se você pegar um copo de água, meu amado, e ali, de repente, você tem um copo de água e dentro desse copo, no fundo do copo, existe ali alguns resíduos, ok? Vamos supor que há um pó de café ali, você acabou de fazer um café, aí sobrou ali aquela parte preta, né? A borra do café, e aí você joga dentro de um copo e você deixa lá o copo. O que vai acontecer? O natural ali é toda a sujeira ela ir para o fundo do copo. O fundo do copo? Ele vai repousar lá e a água vai parecer cristalina, vai parecer uma água limpa. Mas então eu pego uma colher e eu mexo aquela água ali que está ali. O que acontece? Automaticamente, aquela poeira do pó ali da borra do café, ele vai subir e vai de fato ali sujar toda a água, vai se levantar e a água vai ficar escura. Ou seja, a colher não produziu a sujeira, porque ela apenas mostrou que havia sujeira lá no momento que ela mexeu, ok? Ou seja, então o que é a lei? A lei é a colher. A colher mostra que há pecado lá. Então, quando vem a lei, balançou, o pecado ele se manifesta. Então, a lei é assim. Ela não tem poder para produzir santidade, mas apenas lhe mostra que há impureza. Então, aqui de fato, a colher ela não tem poder para filtrar a água, limpar a água, mas de fato ela mostra que há uma impureza no resíduo, lá embaixo, no fundo, ok? Por isso é tão sério tentar viver a vida pelos mandamentos da lei, porque é inevitável que o pecado ele vai levantar, meu amado. Então, isso aí aponta para aqueles que querem andar na lei. Não adianta, meu amado. Se você tentar andar pela lei, obviamente o pecado ele vai levantar. O pecado ele vai se manifestar na sua vida e lá você vai enxergar que há pecado. Não tem por onde você correr. Então a lei veio apenas mexer. Então a lei foi dada para que o homem percebesse o seu pecado e a necessidade de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisávamos de um Salvador. Nós precisávamos de Jesus para nos salvar. Você consegue compreender, meu amado? Nós precisávamos de Jesus, precisávamos de Cristo ali para nos salvar. Então se você olha para a sua vida e você não vê pecado, então você não vai valorizar o Salvador e muito menos o seu sacrifício. Então se você olha para você e fala, eu não tenho pecado, então você não vai valorizar Jesus. Consegue entender? Então a maneira como a graça se manifestou quando estávamos no pecado foi nos concedendo perdão. Então de fato a graça veio para isso, nos conceder perdão quando estávamos no pecado. Não precisamos mais viver conscientes de pecado, mas quanto mais conscientes do perdão tivermos, mais a graça se manifestará em nossas vidas. Isso quer dizer o quê? Eu não preciso ficar agora com o pensamento que eu era pecador. Consegue entender? Não, eu vivia no pecado. Não preciso mais
viver consciente pecador, mas agora eu tenho que viver consciente do quanto eu fui perdoado por Deus e hoje eu estou nos seus caminhos e aí sim esta graça será manifestada em minha vida porque eu reconheci o quanto eu fui perdoado. Não merecia ser perdoado, mas o Senhor me perdoou e por Ele ter me perdoado, então de fato eu sou grato e eu vejo que eu não merecia, então a graça ela vai se manifestar na minha. Então aquele que sabe que foi muito perdoado, esse ama mais o Senhor e consequentemente receberá muito mais favor. Quando você reconhece que você vivia num pecado, num lamaçal do pecado, e aí você recebeu esse perdão, então você entende o quanto você foi perdoado, você vai amar mais o Senhor e você vai ter essa visão na sua mente. Então, onde havia o pecado, hoje, então tem que ter o quê? Tem que haver muita consciência do perdão, do quanto você foi perdoado, ok? Então Jesus aqui ele conta a história de uma mulher aqui que ela entra e lava os seus pés ali com lágrimas, enxuga com os cabelos. Então, no final desse episódio, Jesus diz ao homem ali que está ali na casa, que Jesus chegou, ele não deu água para lavar, não deu um ósculo, porque era natural se cumprimentar com um beijo. Ele também não deu óleo para que ele pudesse limpar, passar na cabeça para tirar toda a sujeira. E ele fala, essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não cansa de beijar os meus pés e enxugar meus pés, lavar meus pés com as suas lágrimas e enxugar com o cabelo. E aí Jesus diz, por isso eu te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Entendeu? Então, é poderoso demais o Senhor, sim ou não? Então, quanto mais nós temos os nossos pecados perdoados, nós entendemos quanto perdoado nós fomos, de fato, nós amaremos mais o Senhor. Mas ele diz muito claro, mas aquele a quem pouco se perdoa, aquele que acha que Deus perdoou pouco dele, pouco ele vai amar também o Senhor. Então a consciência de perdão nos livra do sentimento de vergonha, condenação e do medo. Então a consciência do quanto eu fui perdoado nos tira todos esses pensamentos equivocados do Senhor. Mas se ainda acalentamos vergonha, condenação e medo, então o favor não pode se manifestar. Se você ainda tem na sua mente vergonha, você ainda sente condenação, tem medo de Deus castigar a sua vida, meu amado, então você não consegue manifestar a graça na sua vida. Estas coisas tiram o favor das nossas vidas. Mas se apenas nós dizemos, Senhor, obrigado porque a graça já me livrou de toda dívida e condenação no pecado, meu amado, aí a graça do Senhor vai vir sobre a nossa vida, ok? Então eu sei que parece meio óbvio, sim ou não? Parece óbvio, lógico, mas muitos não percebem que as são o exato oposto da graça. Por quê? Porque as pessoas têm a consciência do imerecimento, elas não merecem. Ah, não, eu não posso, não preciso chegar, eu não consigo chegar diante do Senhor, eu tenho que fazer algo para Deus, para que eu possa me aproximar dele, eu tenho que fazer algo para Deus, para que eu possa estar do lado dele, ouvindo a sua palavra, entrar na presença de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, meu amado, o oposto da graça do Senhor são as obras. Por quê? Não posso desfrutar da graça se ainda confio no que eu faço. Consegue entender? Se ainda confiamos porque eu faço, se eu confio que eu sou abençoado pela minha obediência à palavra, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, se eu acho que eu sou aceito por Deus, confiado nisso, meu amado, então você está querendo se relacionar com Deus por obras, e aí você não desfruta da graça, porque você não precisa fazer nada para desfrutar da graça do Senhor. Então Paulo ele diz muito claro em Romanos capítulo 6, capítulo 11, no verso 6, ele diz o seguinte, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é mais graça. Consegue entender?
muito bem explicado, meu amado. Se hoje é tudo pela graça, então já não é pelas obras, não é pelo que eu faço. Se hoje eu me relaciono com eu entro na presença do Senhor, eu ando com Deus, se é tudo isso pela graça, não é pelo que eu faço. Se for pelo que eu faço, então não é pela graça. Então eu vou causar o quê? Eu faço, eu mereço, e com Deus nada é por merecimento, então já não há graça. Então se você acha, meu amado, você pensa nisso aqui, que eu preciso fazer pelas obras, então você não desfruta da graça. Você nunca desfrutou da graça. Se você acha que é pelo que você faz, se é pelo que você obedece, então você nunca desfrutou da graça, amado. E desfrutar da graça é tão bom, meu amado, saber que você não poderia estar, por exemplo, eu não poderia estar aqui ministrando uma palavra para quem eu era, e de repente eu estou aqui pela graça do Senhor, e isso sim é poderoso, porque eu não merecia estar, mas é porque eu não mereço, é que eu estou. Não é pelos meus méritos, não é pelo que eu fiz para Deus, mas é porque a graça dele me alcançou. Então, quando agimos confiados no que nós fazemos, estamos, na verdade, confiados em nosso merecimento. Então, nós sempre vamos nos aproximar de Deus para cobrar algo que julgamos ser merecedores. Aqui é complicado. As obras é complicado por causa disso. É igual, meu amado, quando alguém faz um favor para você, baseado no que você depois vai ter que fazer um para ele. É muito ruim, porque você não pede para a pessoa fazer o favor para você. A pessoa vai lá e fala, não, eu vou fazer, eu quero fazer, ele faz. E depois que ele faz, ele não fala nada, mas no dia que ele precisar e ele chamar você e você falar que assim, hoje eu não posso, sabe o que ele vai falar para você? Ou ele vai pensar, muitas vezes não fala, mas ele pensa, eu ajudei ele, e no momento que eu precisei, ele nem para vir me ajudar, o que ele está fazendo? Cobrando favor. Se é favor, não é cobrado. Você entendeu? Se você faz um favor, você não precisa, você não tem que esperar algo em troca. Pelo contrário, não é favor. Consegue entender? Vamos dar um exemplo. Um presente para a pessoa de R$100, mas você está dando um presente de R$100 esperando você vai ganhar um de R$100 e a pessoa te dá um de R$10. E aí, qual vai ser o seu pensamento? Irmão, eu te garanto que a primeira coisa que você vai falar, nossa, eu dei um de R$100 para ele e ele me deu um de 100 e me deu um de 10. Por quê? Não foi favor. Não foi favor. Consegue entender? Não foi presente. Que presente é esse? Você dá um presente esperando receber do mesmo valor em troca. Então, por isso que a Bíblia diz que é favor imerecido. Deus, ele nos deu algo, mas ele não pede em troca. Consegue entender? Você não merecia estar hoje livre, desfrutando de tudo isso, mas você desfruta, mesmo sem merecer. Se nós fôssemos receber o que nós de fato mereceríamos, seria a cruz de Cristo. Nós receberíamos morrer naquela cruz. Isso seria, de fato, ali, algo que está relacionado ao que nós praticávamos, era morrer. O salário do pecado é a morte. Nós era para estarmos mortos, mas é porque nós merecemos? Não. Então, pelo que nós não merecíamos, que é estar vivo, Jesus ele veio e nos deu vida. Ele morreu em nosso favor e ele não pediu nada em troca. Consegue entender? Então não tem como, meu amigo, você olhar para Deus e falar, Senhor, eu fiz e agora eu quero de volta. Você fez, meu amado. Não tem que cobrar nada de Deus. Deus não se relaciona. Se fosse assim, hoje eu te garanto que você não leu a Bíblia hoje. Você que não leu a Bíblia hoje, talvez você não merecia ouvir uma pregação hoje, já que você não leu a Bíblia. Se fosse por merecimento, você não mereceria ouvir. Mas como você não merece, aí é que você recebe, meu amado. Porque Deus é assim, Deus não te cobra nada. Tudo que ele faz, ele não espera receber algo em troca de nós. Entendeu? Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que ele morreu por toda a humanidade. Desde sua época até antes da sua época e também depois da sua época. Ou seja, hoje, meu amado, se você peca hoje, Jesus ele te perdoou. Ele morreu pelo seu pecado de hoje. E ele perdoa. Se você pecar amanhã, o preço do pecado de amanhã já vai estar pago, porque Jesus já pagou. Mas ele não pediu nada em troca para você.
Consegue entender? Foi algo que ele quis fazer. Então, se nós fôssemos nos relacionar com Deus em base de merecimento, você não merecia nada hoje, porque você não pegou a Bíblia hoje para ler. Consegue entender? Você não cantou um louvor para Deus hoje. Você não falou com Deus hoje, você não orou, não pediu obrigado para Ele por você estar vivo, por você ter desfrutado desse sol que teve hoje, dessa garoa que caiu lá fora hoje. Então, se você não fez tudo isso, você não mereceria, sim ou não? Então, meu amado, é complicado. Deus, de fato, Ele é poderoso. Deus, Ele é gracioso. A graça de Deus, Ele nos persegue, amém? Então, o maior problema na vida das pessoas, meu amado, não é o pecado, pois todos nós temos pecado. Consegue entender? Então, o pecado não é o problema da humanidade. O nosso problema não é, meu amado, o pecado, porque Jesus já morreu pelo pecado. E a Bíblia diz que nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor. E se o sangue do Senhor nos cobre, a palavra do Senhor diz que Ele não vê pecado em nós. Então, se Ele não vê pecado em nós, então qual é o problema, então? O maior problema é o merecimento, justiça própria. O que é justiça própria? É a sua justiça, é aquilo que você acha que tem que ser da maneira que você acha. Por exemplo, te garanto, se tudo fosse pela sua justiça própria, havia muita gente hoje que você conhece que ela estaria morta, porque você ia querer que ela morresse. E se fosse feito conforme a sua justiça, então ela estaria morta, ou muitos estariam ali sem emprego, ou muitos estariam ali numa cama de hospital, porque o seu desejo em alguns momentos foi esse, em falar que aquela pessoa podia morrer, bem que poderia acontecer coisa ruim com aquela pessoa. Então isso é justiça própria. Consegue entender? Aquilo que você acha que tem que ser do seu jeito, que as coisas têm que acontecer da sua maneira. Isso fala de justiça própria, ok? Pensar que precisamos pecar para ter mais graça. Porque se o pecado fosse a única forma da graça ser multiplicada em nossa vida, eu pergunto para você, como é que Jesus ia alcançar a graça do Pai? Se ele não conheceu o pecado. O que nós poderíamos dizer de Cristo? Pergunta para esse irmão aí, o que seria de Cristo? Porque a palavra do Senhor diz que ele crescia em graça. Que graça se ele não pecou? Qual foi a graça? Então, a base da graça não é o pecado, meu amado. Não é porque você peca que você recebe mais da graça, não. Não é baseado nisso. Olha o que diz Lucas, capítulo 2, verso 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração, e crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Espera aí, então se a base da graça é o pecado, e aonde é que Jesus aqui pecou para receber da graça de Deus, amado? Então não é a base da graça não é o pecado. Você consegue entender? Isso aqui é tremendo, meu amado. E esse texto aqui é fenomenal, meu amado. Por quê? A Bíblia diz que ele desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. De que Deus ele era submisso a Maria e submisso a José. Você tem noção de que o Deus da glória, o Todo-Poderoso, o que criou terra, céu, mar, que dividiu as águas de cima com as águas de baixo, que criou o homem do barro, soprou nas narinas o fôlego de vida, ele foi submisso a seres humanos. Isso mostra, meu amado, humildade. Jesus, ele era muito humilde, meu amado. E nós vamos entender aqui essa questão. Parece evidente que havia algo que o Senhor fazia que trazia mais favor sobre ele. Então, na vida de Jesus ali, tudo não foi, tudo foi por merecimento, pode ser? Pois ele nunca pecou, meu amado. Como é que ia ser por causa do pecado? Então, na vida de Jesus, tudo foi por merecimento, pois ele nunca havia pecado. Portanto, todas as bênçãos da lei estavam sobre ele, porque ele não pecou. Então, obviamente, por merecimento ele receberia. Então, no entanto, meu amado, o Evangelho diz que ele crescia em graça. Se você observar o texto, verá que a graça veio junto com a submissão de Jesus aos seus
pais. A graça veio junto com a submissão de Jesus aos seus pais. Ele crescia e era-lhes submisso. Porém, guardava todas as coisas. E aí ele crescia em graça, em sabedoria e em estatura, meu amado. Então o que veio acompanhado aqui com a graça? Submissão. Isso é tremendo. Ele crescia em sabedoria porque havia uma coisa que Jesus... havia uma coisa que Jesus não sabia. Sendo Deus, ele nunca tinha se submetido a ninguém, meu amado. Se ele era Deus, a quem ele iria se submeter? Jesus era Deus. Então ele veio a se submeter. Ele não sabia o que era se submeter, o que era ser submisso. E aqui Jesus ele está sendo submisso a Maria. Então, meu amado, quando Jesus faz isso, ele se humilha, porque o Deus da glória, o Todo-Poderoso, ele veio em forma de homem, se fazendo homem, esvaziou-se da sua glória, se fez homem como nós, foi submisso à sua criação. Meu amado, isso é muita humilhação. Consegue entender? Foi assim que Jesus se humilhou ali, mas ele se esvaziou e se humilhou ali sendo homem. Por quê, meu amado? Ele veio mostrar a submissão. Então, ele, ali sendo Deus, ele se fez menor do que José e Maria, meu amado. E às vezes você não quer se submeter a um líder de célula. E às vezes você não quer se submeter ao seu obreiro. Você não quer se submeter ao seu pastor. Você não quer se submeter ao seu chefe no trabalho. Você não quer se submeter aos seus pais. Você não quer se submeter ao seu marido. Meu amado, Jesus, ele era o Todo-Poderoso, ele é Deus. E ele se fez menor do que Maria e José. E você quer ser alguém mais do que os outros. É triste nessa realidade, mas a verdade é essa, meu amado. O Senhor Jesus, ele não dizia a José, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E você quem é? É você quem deve se submeter a mim. Ele nunca falou isso. Ele nunca reivindicou nenhum merecimento. Mas ele se humilhou, como diz Filipenses 2, do 5 ao 8, que ele se esvaziou de sua glória, abriu mão da sua glória, se esvaziou, servo tornou, veio como um homem. Ele se esvaziou, meu amado. Então, com 12 anos de idade, Jesus ele já discutia com os doutores da lei em Jerusalém. E como você acha que Jesus discutia com eles? Como pode? Você acha que Jesus ele dizia a um mestre, você tem 70 anos e até hoje você não sabe o que significa esse trecho da Bíblia? Você acha que Jesus falava assim com eles? Ou ele dizia, você sabe que fui eu que escreveu a lei? Você sabe que fui eu quem escreveu? Tudo isso aí que está escrito, fui eu que escrevi aí? Pode ver aí, fui eu que escrevi. Você acha que ele falou isso? Posso lhe dizer, meu amado, o que ela significa? Não, ele não fez isso. Ele não fez dessa forma. Consegue entender? Então Jesus não foi dessa maneira. Mas diz o Evangelho que ele ouvia e fazia perguntas aos mestres. E aí o Senhor aos 12 anos sabia muito mais que seus pais. Mas mesmo assim, meu amado, eles eram submissos aos seus pais. Por isso ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Porque, meu amado, na época, não sei se você sabe, vamos lá. O que era o costume da época? A criança com 12 anos de idade, 12, 13 anos, ele era apresentado diante dos doutores da lei, mestres da lei. E ali era se feito perguntas, as crianças elas teriam que declarar o Alcorão ali, que eram os 5 primeiros capítulos da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é os livros de Moisés, né, o Pentateuco. Ele teria que falar ali, né? Então ele teria que citar, fazia-se pergunta, ele respondia. E aqueles que eles vissem que o jovem que ele era habilidoso em relação à lei, que tinha conhecimento, que ele tinha uma desenvoltura para aquilo, eles eram chamados para andar, para ser um aprendiz daquele mestre. Consegue entender? Então ele era chamado para ser aprendiz daquele mestre. Se ele não fosse, não passasse para ser o aprendiz, então ele aprenderia a profissão dos pais e ele se tornaria aquilo que seu pai era. Por isso que aqui, meu amado, Jesus com 12 anos ele estava ali no meio dos homens da lei. Mas, meu amado, eu creio,
Aqui a Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus deve ter sido chamado para ser o talmidinho de algum doutor da lei. Mas eu creio que Jesus deve ter recusado, porque não era ali o propósito de Cristo, ser ali um aprendiz da lei, porque Jesus, ele escreveu a própria lei. Então eu creio que ele foi ser um carpinteiro com José, mas por opção dele, porque ele quis se submeter até onde ele poderia. Então, meu amado, então a todos aqueles que eram reprovados, eles faziam o trabalho dos pais. Então Jesus, ele foi falar com Pedro, ele foi pegar Tiago, foi pegar João, porque provavelmente eles foram reprovados. Então os discípulos de Jesus, se você for olhar, eram os reprovados ali da época, a não ser Paulo, né? Que Paulo era um doutor da lei. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos mestres ali da lei da época. Mas Paulo era estudado, era entendido, era poliglota, falava ele várias línguas. Mas os outros não, eram ali praticamente, digamos, analfabetos ali. Então Jesus, ele veio ali, meu amado, e falou com esses homens apenas perguntando, ele sendo-lhes submisso a eles. E assumem que se submete a alguém maior e melhor do que eles. Ok? Mas isso não é glória, isso não é, de fato, aí humildade, isso não é submissão. Se submeter a alguém com a posição maior ou alguém melhor do que você, isso não é submissão. Submissão é você ver alguém que é inferior a você, mas ele tem uma posição de autoridade e você se submete a ele. Sabe aquele líder que nem sabe falar direito? Que não sabe falar e você entende que é ele que é o seu líder e você se submete a ele? Isso é submissão. Não é se submeter ao obreiro que conhece a palavra, não. Se submeter ao obreiro que conhece a palavra, então isso não há uma submissão. Você está ali porque eu sou o obreiro da igreja, consegue entender? Mas você pega alguém que ele está ali fazendo a obra, você vê que ele tem menos conhecimento do que outros, até mesmo não estou falando só de Bíblia, mas eu estou falando conhecimento de mundo, essas coisas, e você se torna ali submisso a ele, meu amado, aí sim, isso é uma submissão. É você submeter alguém menor do que você. Ou seja, no trabalho, às vezes você olha para o seu chefe e fala assim, esse chefe aqui sabe menos do que eu. Mas a submissão é isso. É a pessoa saber menos do que você e você mesmo assim se submeter a ela, meu amado. Então, se outro é maior e mais forte do que eu, então eu não tenho escolha, eu vou ter que me submeter. Consegue entender? Eu já sou o obreiro da igreja. Se você chegar lá, você tem que se submeter, não tem jeito, eu sou o obreiro da igreja. Não é opção, você não tem muita escolha. Consegue entender? Mas Pedro, ele afirma categoricamente, meu amado, que Deus dá graça aos humildes. Paulo, ele diz em 1 Pedro 5,5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Então a graça do Senhor, meu amado, ele vem de acordo com a sua submissão. Consegue entender? Então nós devemos de fato ser humildes. Humildes não é humildade, não é pobreza, meu amado. Não confunda humildade com pobreza. Consegue entender? Então às vezes as pessoas falam assim, você vai lá em casa, minha casa é humilde. Por que a sua casa é humilde? Ela não faz acepção de ninguém? A sua casa trata alguém diferente assim? Ele fala com alguém? Porque não tem como a casa ser humilde, meu amado. Consegue entender? Humildade não é pobreza. Então uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser humilde. Humilde e pobre é totalmente diferente. Se você falar de Jesus, você vai falar que Jesus era pobre. E Jesus é muito rico. Jesus é Deus, meu amado. Então se você falar que Jesus foi humilde, então se você tiver esse pensamento que humildade é pobreza, vai falar que Jesus era pobre. Associe pobreza com humildade. Amém? Uma coisa é diferente da outra. Consegue entender? Por quê, meu amado? Humildade é você abrir mão do seu ego. Humildade é você abrir mão de algumas coisas que você acredita ou que você acha. Consegue entender? Então o centro do ego é merecimento, soberba e rebeldia. Então se você é uma pessoa que é egocêntrica, obviamente você acha que merece tudo. Tudo é pelo seu merecimento. Eu ganho porque eu mereci, tudo que eu tenho é porque eu mereci. Isso é ego. Isso vai criar em você soberba. Por quê? Você vai falar assim, eu fiz, eu mereço. Você não tem porque você não faz nada.
eu mereço, eu fiz, e você vai acabar humilhando os outros, ok? E isso gera em você rebeldia. Então todo aquele que é cheio de justiça própria, ele acha sempre que tem algum merecimento. E o resultado disso, meu amado, é sempre soberba e rebeldia. Então a graça de Deus, como é a graça de Deus? A graça de Deus é como água, ela flui para baixo. Ela flui para baixo. Então, se você quer ser humilde, seja humilde com aqueles que estão abaixo. Isso aí é humildade, meu amado, ok? Então, eu não posso multiplicar o favor se procuro me colocar numa posição acima dos outros. Isso não é humildade. Que são exaltados, a Bíblia diz que eles serão humilhados. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Os papéis vão se inverter, ok? Humilhe-se e você terá o favor de Deus, amém? Quando nós nos submetemos, nós ganhamos o favor de Deus. Isso significa que Ele nos exaltará. Muitos pensam que Deus é contra sermos exaltados. Não. Na verdade, Ele diz para nós não nos exaltarmos. Não é você quem te exalta. Outros podem exaltar você, te dando um elogio, falando algo bem de você, mas se você se exaltar, de fato, aí você vai estar sendo soberbo, amém? Glória a Deus. Então a submissão traz favor. Então podemos ver isso no exemplo da vida de Esther. Quem era Esther, meu amado? Esther a Bíblia diz lá em Esther 2,15 que Esther é filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha. Mordecai tomou Esther por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto ouviam. Meu amado, aqui é a história de Esther. Havia um rei chamado Assuero, amém? Esse rei, ele tinha uma esposa chamada Vasti, e ele fez uma vez uma festa, e ele se embebedou, e ele queria mostrar o quão ela era sua esposa Vasti, e ele mandou chamar ela para mostrar para outros reis ali em volta de onde ele reinava, chamou os reis de todos ali ao redor para essa festa e queria mostrar o quão bonita era a sua esposa, quis mostrar quanto bonito era o seu reino, quanto grande era, e ali a sua esposa pegou Vasti e falou, não vou porque eu não vou dançar na frente do monte de bêbado lá não, não vou me mostrar na frente do monte de bêbado não. E aí o que acontece? Ela não foi com o chamado do rei, o rei era a autoridade máxima, ela recusou. Então alguns homens falaram assim, olha, não é certo que ela faça isso, porque agora se outras mulheres tiverem o mesmo entendimento ou o mesmo pensamento que ela, aí vai ficar ruim para cada rei agora, para todo mundo aqui da nação. Porque se as mulheres falarem não para os seus maridos, como é que vai ficar esse negócio aqui? Então você tem que lançar uma lei aí, um castigo aí para que não venha servir de exemplo para as outras também. Então os homens ali do rei ali, eles sugeriram que Vasti perdesse ali o direito de ir à presença do rei. E ela nunca mais depois disso viu a face do rei. Então o rei ficou ali meio triste, meio cabisbaixo. Então deram-lhe uma ideia para ele fazer o maior Miss Universo ali, o Miss ali, um concurso de Miss ali para ele escolher, e o prêmio seria o casamento com ele. Então milhares de ele, e ali o rei Assuero foi escolhendo as mulheres. Mas ali, meu amado, a Bíblia diz sobre um homem chamado Hegai. Hegai, quem era Hegai? Hegai, meu amado, ele era o eunuco. E obviamente, meu amado, eu vou dizer algo para você. Você sabe por que Esther foi abençoada? Porque ele seguiu as orientações desse homem, ok? Porque ela fez toda a diferença dela foi feita através da obediência a este homem, ok? Então a Bíblia diz que ela alcançou ali o favor do rei porque ela foi submissa. Então todas as candidatas ao trono certamente pediram, meus amados, muitas coisas ali, né? Para se apresentar ao rei, perfumes, roupas caras, muitas coisas. E ali para impressionar o rei. Mas Esther, porém, ela não pediu nada, somente o que o eunuco mandou. Mas se você observar, ela se submeteu ao eunuco. E obviamente, você acredita que o rei colocaria um homem musculoso, bonitão, para cuidar do seu harém? Você acha que o rei colocaria um homem
musculoso, daqueles bonitoso, um modelo para cuidar do seu harém? Obviamente não, meu amado. Então quem era eunuco? As pessoas que eram eunuco na época eram um homem, obviamente era um homem, e ele era castrado, meu amado. Então se a pessoa queria ser castrado ali, então e provavelmente, meu amado, ele era afeminado ali, ok? Então talvez ele não fosse respeitado pelas outras moças, consegue entender? Mas Esther fez tudo o que ele disse. Então ela se submeteu a alguém que talvez estivesse muito abaixo da escala social daquele tempo. Consegue entender? Era como se fosse um escravo eunuco. E ali ela se submeteu a ele. Mas do ponto de vista natural, era sábio se submeter ao eunuco, né? Por quê? Porque ele sabia o que agradava ao rei, ele vivia naquele tempo ali, e obviamente ele deveria ter ajudado muitas vezes a rainha Vasti a se arrumar, a se embelezar. Ele sabia do que o rei gostava. Mas muitas mulheres se recusaram a se submeter a ele. Então dizendo que talvez não pode submeter a um homem nenhum, porque nenhum homem merece o meu respeito. Mas o que elas não sabiam é que isso aqui traria favor na vida de Esther. E aí a submissão de Esther permitiu que o favor de Deus fosse derramado sobre ela de tal forma que de todas elas, ela foi a que mais foi favorecida. Então, ali, de fato, ela foi feita rainha e ela continuou se submetendo ao seu pai de criação, que era Mordecai, que pegou ela como filha. Então, isso certamente lhe trouxe mais favor de Deus ainda, porque por ela ter ouvido Mordecai, ela salvou todo o seu povo. Então, ter o favor, meu amado, na sua vida, é a coisa mais importante na vida. Se você é um negociante e você ganha favor dos seus clientes, então você será um empresário abençoado. Consegue entender? Se você é um empregado e o seu patrão ele te traz e ele te favorece, ele tem um favor, derrama favor sobre a sua vida, então você será muito abençoado. Amém? Por que eu digo isso, meu amado? Porque a revelação ali de Cristo, a revelação de Cristo, ela multiplica o nosso favor. Então o que acontece? A graça ela não vem por fazermos mais. Consegue entender? Mas por vermos mais. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então veja aqui, ó, não tente fazer mais para ter mais favor, meu amado. Pois o favor não pode ser uma recompensa, ele não é uma recompensa. Ok? Então, nós fazemos porque nós recebemos graça e não porque receberemos a graça. Consegue entender? Então, se nós fazemos algo para Deus, lemos a sua palavra, andamos nos seus caminhos, oramos ao Senhor, não é para recebermos a graça, é porque nós já recebemos a graça e nós fazemos. Então, aqui, meu amado, graça e paz são multiplicadas quando conhecemos mais de Deus. Por quê? A nossa saudação, geralmente, como cristãos, é graça e paz. Então, sempre quando nós ouvimos alguns irmãos falando, meu irmão, a graça e a paz, tudo bem? Eu começo a dizendo sempre para a igreja, a nossa cidade, e aí eu chego aqui e falo, irmão, graça e a paz, amém? Por quê, meu amado? A consequência da graça é a paz. A paz não vem antes da graça, porque, de fato, se a paz viesse antes da graça, você não alcançaria a graça. Então a graça, a consequência da graça, de você conhecer a graça, de você alcançar o favor imerecido, é que você descansa, você tem paz com Deus. Então, meu amado, não tem como você ter paz sem antes desfrutar da graça. Nós só desfrutamos da graça quando nós temos paz. Talvez você nunca desfrutou da graça porque você vive uma vida toda preocupada, angustiada, você não tem paz com Deus, achando que você está devendo para Deus, achando que Deus vai cobrar de você a qualquer momento aí a sua dívida. Então isso faz com que você não viva em paz com Deus. Você sempre olha para Deus e fala, eu faço coisa errada. Por eu fazer coisa errada, Deus ele não está do meu lado, Deus ele não me ama. Isso é não viver em paz. Mas no momento que você desfruta da graça, você conhece a graça, a consequência é você viver em paz. Você conseguiu entender essa questão? Então, meu amado, quanto mais você ouve a pregação que leva você a
mais favor você experimenta. Meu amado, quanto favor você tem experimentado durante esses 20 dias que nós estamos aqui, ministrando todo dia uma palavra, nessa campanha que se encerra amanhã, meu amado? Quantos dias você tem recebido da graça, recebido do conhecer mais de Cristo, conhecer mais de Deus? E obviamente, meu amado, isso te leva a você a alcançar mais favor de Deus. Consegue entender? Então tudo na sua vida vai prosperar quando você conhece mais de Cristo e o favor é multiplicado. Mas muitos, infelizmente, se sentem intimidados, meu amado, ao falar de prosperidade, por causa daqueles que sempre acusa, de fato, a igreja que prega graça a falar do evangelho de prosperidade, meu amado, mas não tem como. A Bíblia ela é um todo. Não tem como eu pegar só um pedacinho da Bíblia e ir lá e pregar para você, meu amado. A Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia fala de cura, a Bíblia fala de libertação, a Bíblia fala de conversão, a Bíblia fala de graça, a Bíblia fala de perdão, a Bíblia fala de se humilhar, a Bíblia fala de tudo isso. Por que eu vou pegar apenas um segmento e vou ministrar só em cima desse segmento? Se não é só esse segmento que Deus quer que a gente desfrute. Deus quer que você tenha uma vida plena, e para você ter uma vida plena, você tem que conhecer de toda a plenitude que fornece para você. Então não é só prosperidade, mas nós sempre dizemos que a consequência da graça e da paz, meu amado, é que a prosperidade ela é inevitável na sua vida. Vai vir? Pode vir, meu amado. Nós não cremos em nenhum evangelho da prosperidade, porque Jesus não pregou evangelho da prosperidade. Jesus pregou o evangelho da salvação, o evangelho das boas novas, da aproximação do caminho que nós temos agora até Deus, no acesso que nós temos até Deus. Jesus não pregou unicamente sobre prosperidade, ele ensinou muitas coisas sobre prosperidade. Obviamente, em vários, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus sempre ensinando sobre prosperidade. Consegue entender? Mas toda a prosperidade que Jesus está ensinando, ele sempre mostra que Deus tem que ser o primeiro. Quando ele vai multiplicar os pães e os peixes, você vê que Jesus eleva ao Senhor e diz: Senhor, graças eu te dou. Senhor, obrigado por esse alimento. E aí houve a multiplicação. Jesus não precisou fazer uma oração de 10 minutos, de meia hora, para alcançar um favor de Deus, meu amado. Consegue entender? Quando você tem favor, o simples se torna o suficiente. É coisa simples, meu amado. Então nós não cremos no evangelho só da prosperidade. Nós cremos no evangelho da graça. E o evangelho da graça, sim, produz prosperidade em nossa vida. Então, se você não gosta da palavra prosperidade, troca por abundância, meu amado. É só você trocar por algo, uma palavra chamada abundante, que fala de ter mais, amém? Então, a palavra paz aqui significa uma sensação de bem-estar. Só podemos ter bem-estar, meu amado, se temos saúde em abundância, ou saúde e abundância. Já que você não gosta da prosperidade, então eu falo para você abundante, amém? Então se você quer produzir uma sensação de bem-estar, meu amado, aqui nós só vamos ter essa sensação de bem-estar se nós tivermos saúde e tivermos prosperidade. Se você tem prosperidade e não tem saúde, como é que você vai ter bem-estar? Ou se você tem saúde, mas não tem dinheiro, que bem-estar isso vai te causar? Por isso, meu amado, a paz, o bem-estar que você pode sentir, ela vai vir sempre com saúde e prosperidade, meu amado, ok? Consegue entender? Então tudo isso pode ser aumentado na sua vida. Então a paz de Deus é uma chave espiritual muito importante em nossas vidas, ok? Quando temos essa paz, a nossa casa é abençoada, nós prosperamos, experimentamos saúde em nosso corpo. E como é que eu posso crescer essa paz então? A palavra de Deus diz que o favor e a paz nos são multiplicadas. Como? No pleno conhecimento de Jesus. Nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a Cristo para que a graça e a paz venham a ser multiplicada. A primeira vez, você sabe que eu sempre falo sobre isso, a primeira menção, a lei da primeira menção. Sabe quando foi a primeira vez que foi citado na Bíblia
a respeito de graça no Antigo Testamento? Ou quando foi a primeira vez que a Bíblia falou sobre graça, tanto no primeiro, no segundo? Quando foi a primeira vez? Foi no episódio com Noé. Lá em Noé, lá em Gênesis capítulo 6, verso 8. Lá foi a primeira menção sobre a graça. Então, ali diz que Noé achou graça diante do Senhor. Mas a revelação está oculta, não é somente porque o que Noé fez para alcançar a graça. O segredo disso, meu amado, está, sabe aonde? Está oculta no nome de Noé. Por quê? Porque você não tem a Bíblia lá, que eu falei para você, que diz no original, My Sword. Baixa lá, baixe essa Bíblia, chamada My Sword, S-W-O-R-D, Sword, em português, minha espada. Então essa Bíblia, ela tem lá números Strongs, que fala as palavras no original. E Noé, no original, meu amado, significa descanso. O segredo aqui, Noé achou graça, mas não é por causa de Noé, porque de fato o descanso sempre acha graça em Deus, ok? Então a revelação está aqui. Isso quer dizer que o descanso achou a graça diante do Senhor. Quanto mais você vive no descanso, confiado nele, descansando que ele pode fazer todas as coisas, meu amado, mais graça de Deus vem sobre você. Não viva preocupado, não viva angustiado, apenas confie no Senhor, descanse nele e você achará a graça no Senhor. Quando falo de descanso, evidentemente, não estou falando que você vai deixar de trabalhar, ok? Ou viver passivamente, sem fazer nada, não. Antes eu estou me referindo a algo na sua alma. Se a sua alma anda angustiada, se a sua alma anda preocupada, se a sua alma anda pensando que você está devendo algo para Deus, que Deus, a qualquer momento, ele vai cobrar dívida, então, meu amado, você precisa da paz do Senhor na sua vida, você precisa dessa paz, desse descanso. Você consegue entender? Então muitos vivem cheios de ansiedade, angústia e preocupações que os tira do descanso. E isso é mal aos olhos do Senhor, meu amado. Por quê? Ansiedade, angústia, preocupação não te traz paz. Se não te traz paz, não traz graça. Ok? Eu estava conversando agora há pouco com dois irmãos e Deus, ele me deu uma revelação tremenda a respeito disso aqui, quando nós falamos de descanso, que fala que eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de fazer nada. Meu amado, Deus supre cada uma das nossas necessidades, amém? Só que há um porém, Deus ele é poderoso para suprir. Só que Deus, ele supre. Só que você precisa plantar a semente. Você consegue entender? Então Deus, ele pode te dar tudo? Sim, Deus pode fazer tudo na sua vida. Mas a semente você tem que plantar. Se você não plantar, ele não faz germinar. Porque Deus, ele faz germinar a semente. Ele dá a semente. Se você não planta, você não colhe, você não vai regar, você não vai... Se você não planta, Deus, ele não vai regar a semente. Porque não tem semente lá. Deus, ele vai continuar regando a terra, vai continuar dando alimento, mas não vai ter nada para crescer. Consegue entender? Então, meu amado, o descanso é isso. Eu apenas planto a semente, eu vou plantando. Eu não estou falando de dízimo e oferta, meu amado. Eu estou falando de confiança, eu estou falando de crer, eu estou falando de fé. Você vai plantando. À medida que você planta, o que acontece? Deus, ele vai regar, ele vai fazer brotar, ele vai fazer crescer, meu amado. E aí, sim, você vai colher do fruto. Então, descanse em Deus, fazendo aquilo que lhe trabalhe, creia, tenha fé. E você vai ver que Deus vai multiplicar a graça dele sobre a sua vida, amém? Porque Deus, ele quer isso, que nós vivamos no descanso, na paz do descanso, amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, você que por esses dias você tem ficado aí angustiado, e eu quero dizer para você, meu amado, que Deus, ele tem uma graça sobre nós. Tem uma música do Davi Silva que eu gosto muito, que é Graça. E ele fala isso, o amor maior se revelou. E ele no refrão ele diz, graça, maravilhosa graça, vem sobre mim. Por quê, meu amado? Não é nada por nós, tudo é por causa de Cristo, amém? Então eu quero orar pela sua vida hoje, você que está aí, e por algum motivo você
está preocupado, angustiado, você acha que Deus está querendo cobrar uma dívida sua, que você não tem o favor de Deus sobre a sua vida, que você não tem a mão de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, amado, porque a graça de Deus é um favor imerecido. Você não tem que fazer nada para merecer. Você simplesmente, Ele ganha, Ele dá para você de graça, meu amado. Então eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida, porque a graça do Senhor virá sobre a sua vida, virá sobre a minha e a sua vida, porque a graça dele está sobre nossas vidas. Amém, meu amado? Quero que você feche seus olhos. Amor maior se revelou. Ouça essa canção, graça. Me achou, Deus, e me encontrou. Porque foi assim, simplesmente achou na cruz. Na cruz, por mim se entregou. Foi dessa maneira, meu amado. Perdão, justificado eu estou. Deus é tremendo, amado. Não sei como explicar. Não tem explicação para a graça do Senhor, amado. A única coisa que você pode fazer é se entregar. Mas posso me entregar. Se entrega a Ele. Aceite essa graça do Senhor. Não é pelo seu merecimento, mas é porque Ele quer dar. Então se entregue, não precisa fazer nada, meu amado. Diz graça. Graça. Maravilhosa graça, tão preciosa graça. Diz para ele, vem sobre mim, vem sobre mim. Diz a ele, graça, graça. Maravilhosa graça, tão preciosa graça. Vem, 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 vem sobre mim. Você que está aí com a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, para aqueles que estão agora, Senhor, ouvindo, Senhor, esta oração. Pai amado, que venha ser tirado do coração deles, venha ser tirado da mente deles, ó Deus, todo pensamento de dúvida, ó Deus, do quanto, Pai, o Senhor é gracioso sobre nossas vidas, ó Deus. Que seja quebrado, Senhor, da mente deles, ó Deus, que o Senhor está bravo, que o Senhor está querendo cobrar uma dívida, Senhor, mas que venha estar no coração deles, ó Deus, que nós alcançamos do Senhor algo que não é por merecimento, ó Deus, não é pelo que nós fazemos, mas é única e exclusivamente, ó Deus, porque o Senhor quis nos dar, que é a tua graça, que é o favor imerecido, ó Deus. Pai, mesmo sem nós merecermos, ó Deus, nós ganhamos, mesmo sem merecermos, ó Deus, o Senhor derrama da tua graça sobre nós, mesmo sem merecer, ó Deus, nós temos, ó Deus, bênçãos sobre nossas vidas, nós temos o teu cuidado, nós temos o sangue de Cristo sobre nós, ó Deus. Pai, que eles venham entender, ó Deus, que nós não precisamos fazer nada para alcançar o teu favor, nada para alcançar a tua graça. Nós só precisamos, Senhor, conhecer mais de ti, conhecer de Cristo, ó Deus amado, para que a graça e a paz seja multiplicado em nós, ó Deus. Queremos crescer, ó Pai, no conhecimento, ó Deus, e na tua graça, Pai amado. Senhor, permita-nos, ó Deus, em nome de Jesus, conhecer mais de ti. Revela-nos, ó Deus, mais da tua palavra, mais do teu querer. Traz revelação sobre o Senhor, pois nós queremos crescer, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que seja quebrado toda barreira, seja quebrado, Senhor, todo entendimento errado da tua graça. Ó Deus amado, que eles venham apenas, ó Deus, aceitar, ó Deus, venha se entregar a essa graça, Deus,
que não é pago, que não precisa pagar nada, mas a palavra diz, é de graça, a graça é de graça, mas para que a graça fosse de graça, ela não foi de graça, ela teve um preço. Jesus pagou o preço da cruz para que nós pudéssemos ter a graça de Deus derramada sobre nós, ó Pai. Traz essa revelação sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus, meu amado. Estou ali com o pastor Dinei. Ô, pastor Dinei, graça e a paz, meu amado. Tudo bem? Irmãos amados, vamos cear ao Senhor, que o Senhor derramou da graça dele. Eu vi ali que hoje acompanhou a nossa live o Rony. Rony, saudade, meu querido. Que saudade que eu tenho de você, Rony. Saudade daquelas bateras, da sua bateria. Eu vi ali também o Rodrigão, o meu professor de pesca estava aí. Rodrigão, tamo junto. Que Deus venha proteger você no seu trabalho, meu amado, em nome de Jesus. Amém? Vamos cear com o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos aqui cear com Deus. Entrar na mesa do Senhor, meu amado. Alcançamos um favor imerecido, que era estar à mesa do Rei. Tem favor mais imerecido do que esse? Quem éramos nós? Quem era eu para estar ali diante do Senhor? Quem era eu para estar na mesa de Deus? Quem era eu? Quem era eu? Mas estamos aqui pois alcançamos um favor imerecido e hoje nós estamos aqui plenamente desfrutando da graça do Senhor sobre nós. Amém, meus amados? Está aqui o meu pão. Eu creio que você pegou o seu pão aí. Está aqui a nossa taça. Vamos aí profetizar diante do Senhor. Vamos aí, pega o seu pão. Divida, se você está com os irmãos aí. Esteja com os irmãos aí agora. Você que está com mais pessoas, sirva os irmãos. Cada um pega o seu pão. Vamos consagrar, vamos declarar e vamos profetizar em nossas vidas a respeito do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Pai, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, este elemento, ó Pai, da Tua mesa, que é o Teu corpo, Senhor. Elemento importantíssimo, ó Deus. Queremos consagrar a Ti, ó Deus, Pai amado, pois nós declaramos, ó Deus, que aqui está a nossa cura. Senhor, a nossa cura não está em outro lugar, a não ser no Teu corpo, Deus. Seja, Senhor, na ceia, Deus amado, neste pão. Ó Deus, também seja no meio dos irmãos, ó Deus, quando estamos reunidos como Teu corpo. Ali a cura, Senhor, a libertação, ó Deus amado. Ali a bênção derramada sobre nós. E nós declaramos, ó Deus, que quando comemos desse pão, ó Deus amado, que a cura seja automática, instantânea sobre nossas vidas, pois nós temos fé, ó Pai, ativamos, ó Deus, essa fé, que quando nós comemos o pão, ó Deus, nós somos curados, pois através das suas pisaduras nós fomos sarados, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, aqui declarar sobre a vida dos teus filhos, profetizar, Deus, que cada um que está ceando conosco agora, Senhor, que ele venha ser curado se houver enfermidade, em nome de Jesus, ó Deus. E aqueles que ainda não estão ceando, ó Deus, que mais brevemente possível eles possam estar ceando conosco em nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, sobre todos aqueles que estão nessa campanha, Deus, nenhuma enfermidade chegará à casa de nenhum deles em nome de Jesus. Irmãos, comamos aí do pão em nome de Jesus, amém? Maravilhosa graça. Pega aí o seu cálice. Aleluia. Mas por que ceiar? Cear não é só na igreja? Não, meu amado. A Bíblia diz que nós devemos cear o Senhor, lembrarmos ali do sacrifício dele na cruz, que toda vez que nós ceamos, nós estamos lembrando do Senhor e nós iremos fazer isso até que ele venha. Então a Bíblia não diz que tem que ser apenas num dia de domingo, mas a Bíblia fala que todas as vezes que os irmãos, aqui em Atos, quando eles se reuniam, eles comiam do pão, partiam ali de fato o alimento, comiam e bebiam, eles estavam ali em comunhão. A ceia fala de comunhão, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com vocês, meus amados.
Então por isso que nós estamos ceando, não é algo, um ritual sagrado, não, meu amado. Isso aqui é para mostrar que nós temos parte com o Senhor, nós estamos fazendo aí menção do sacrifício dele naquela cruz. Então durante 20 dias até agora nós estávamos jejuando, orando e ceando todos os dias aqui, estamos com uma palavra. E amanhã nós estaremos aqui novamente ceando, nós estaremos aqui ouvindo uma palavra, entregando nosso jejum, meu amado. Por quê? Porque 21 dias nós estávamos debaixo das asas do Senhor e eu garanto para você, eu não fiquei doente. Glória a Deus. Nós não ficamos doentes e eu creio que você também não ficou doente. Por quê? Foi porque você jejuou? Foi porque você orou? Foi porque você acompanhou cada palavra? Foi porque você ceou? Foi porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. Única e exclusivamente o sangue de Cristo. Amém? Pega aí o seu cálice. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor. Aqui está o outro elemento da ceia, que também, Senhor, não é menos importante do que o pão, mas também é importantíssimo igual ao pão, porque aqui, Senhor, é o Teu sangue que foi derramado por nós. Senhor, nós consagramos a Ti, ó Pai, pois nós... O sangue do Senhor que nos cobre, ó Deus, nos cobre, nos purifica de todo pecado. Senhor, nós declaramos, ó Deus, que o Teu sangue, ó Deus, está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, ó Deus, sobre, Senhor, o nosso emprego, sobre todas as coisas que nós temos, ó Deus, o Teu sangue cobre, ó Pai amado. Nós declaramos, ó Deus, que o Teu sangue, Senhor, nos faz hoje nos achegarmos a Ti, estarmos em Tua presença por causa do sangue. Senhor, eu quero profetizar, meu Pai, que quando nós bebemos desse sangue, ó Deus amado, que nós venhamos, ó Deus, ter os nossos pecados, ó Deus, perdoados, as nossas falhas, que a nossa comunhão com o Senhor, a nossa aliança venha a ser renovada. Eu quero, Pai, profetizar, Deus, que quando nós bebemos, ó Deus, desse cálice, ó Deus, que a Tua palavra diz que nós temos parte contigo e que essa certeza venha estar sobre nós, a certeza, Deus, de que nós não fazemos nada por merecimento, mas tudo que nós recebemos é pela graça. Se nós oramos é porque nós recebemos a graça, se nós jejuamos é porque nós recebemos a Tua graça, e se nós ceiamos, ó Deus, é porque a graça foi muito maior, porque hoje nós temos essa graça maravilhosa de estar participando da Tua ceia, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, renova a minha aliança contigo, com o Senhor, com todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu amado. Chegamos ao fim da live. Que os irmãos possam serem abençoados ainda nesse finalzinho de noite. Que vocês possam aí serem abençoados. Que vocês possam ter uma noite de sono tranquila. Em nome de Jesus, amém? Amanhã estaremos aqui, meu amado, amanhã é domingo. Amanhã a live é uma hora e meia mais cedo. Amanhã nós começaremos às 6h30. Estaremos aqui às 18h30 para mais uma live, entregando nosso jejum, entregando ali a nossa oração, a nossa campanha. E será algo poderosíssimo, amém, meus amados? Os irmãos se mantenham firmes, só falta mais um dia, irmão. Só mais um dia. Só mais um dia. Irmão, e se você estiver em paz e você tiver a certeza de que Deus ele está contigo e nenhuma praga chegará à tua casa, irmão, visita o teu irmão. Assista amanhã o culto com algum irmão junto aí. Chama o seu vizinho, ou você se reúna com as pessoas da sua célula, vá lá na casa deles, cear com eles junto nesse último dia, meu amado. Nós estamos desobedecendo a ordem. Não, meu amado, nós estamos visitando. Não podemos fazer culto, mas nós podemos visitar os nossos irmãos. Então, se você estiver em paz, vá lá, junte com seu irmão, faça aí essa comunhão com ele, essa última ceia da campanha com ele. E aí, eu quero... não é obrigado, irmão, só se você tiver certeza de que Deus ele te protege com sangue. Mas se você não acha, meu amado, fique em paz. Amém? Se você acha que você não deve sair de casa, não tem problema. Mas se você quiser, meu amado, converse com algum irmão, fala, irmão, vamos cear junto, vamos amanhã assistir um culto juntos, vá lá com ele em nome de Jesus. Junta as panelas, porque, meu irmão, amanhã nós acabamos nosso jejum. Pode comer carne. Amanhã pode comer carne, comer aquele chocolate que está guardado desde domingo passado, comer aquele docinho.
Então amanhã é dia, meu amado, amém? Então junte panela se você quiser com seu irmão. Depois do culto, faça aquela comunhão com o seu irmão em nome de Jesus, amém, meu amado? Então eu quero agradecer aos irmãos que estavam aqui até agora, em nome de Jesus, que você venha a ser abençoado. Vamos orar? Amém. Em nome de Jesus? Pai, nós agradecemos, ó Deus, por mais essa live, mais essa palavra poderosíssima. Amanhã nós teremos, ó Deus, uma outra palavra que também falará muito aos nossos corações, porque a tua palavra é poderosíssima, ó Deus. Como diz lá em Timóteo, ela é boa, Senhor, e eficaz no ensino, na exortação, ó Deus amado. E nós cremos no poder da tua palavra, Deus amado. Em nome de Jesus. Então eu quero dizer para os irmãos aí que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o rosto dele resplandeça sobre ti e que ele te dê a paz. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. E toda igreja diga amém! Irmãos, fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. E a graça do Senhor está sobre nós, amém? A graça do Senhor está sobre nós. Declare com esse irmão. Aleluia! Maravilhosa graça, tão preciosa graça. Diz, vem, vem. Vem sobre mim. Vem, Deus. Vem com a tua graça. Irmãos, fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus.